Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Evangelho dessa tarde. Ficamos felizes aí por todos estarem bem. Vamos aos nossos recadinhos, né, rápidos aqui. O primeiro é sempre nosso lembrete, né, sobre a água fluidificada. Lembrando que aqueles que se encontram, né, em tratamento, é muito importante, tá, continuar com o tratamento, continuar com a água, tomando. Então já preparem, quem já colocou, quem não colocou, já aproveita esse tempinho agora, já separa ela, já deixa. Para a nossa prece final, nós fazemos a vibração. A importância dela, a gente vai colocar os nossos pensamentos, vamos pedir aos nossos irmãos de luz que se encontram ao nosso lado, e a gente vai receber o lenitivo que tanto necessitamos. Então, não só para aqueles que estão em tratamento, mas aconselhamos que todos já preparem ela para todo. Vamos ao nosso segundo recadinho, que é a nota fiscal paulista. Ainda continuamos na nossa campanha, né, nossa solicitação, que cada um possa fazer a sua doação espontânea, né? Lembrando que é muito importante aquelas pessoas que estão se inscrevendo na nota fiscal paulista pela primeira vez, nós pedimos para que façam a inscrição, aí vai vir as notas para vocês, e aí mesmo que vocês retirem lá, vai ser centavos, né? Mas há a necessidade de retirar o dinheiro a primeira vez para vocês, porque senão esse valor vai ficar represado, então não vai nem servir para o SEAR nem para vocês. Então, assim, é muito importante para aquelas pessoas que estão se inscrevendo, façam, logo em seguida já vai vir o crédito, centavos, que aí faça o resgate, e depois disso já pode colocar automaticamente para a Casa Seara de Luz. A gente vai concorrer juntamente com vocês a 1 milhão, e muitas vezes esses centavos aí, a gente vai dar um exemplo mais para frente, ajudam muito a nossa casa, as ações sociais, e podem até ajudar vocês também no sorteio de 1 milhão. O nosso terceiro recadinho é um recadinho bastante forte, mas no sentido de ação. É o nosso recado da arrecadação de alimentos. Nós estamos passando aí por um momento que nos impede de muitas vezes fazermos algumas atividades, sejam elas a campanha do quilo, seja muitas vezes até a gente buscar alguns alimentos, né? E as pessoas que nós atendemos, são cerca aí de 28 famílias que a gente consegue auxiliar, elas ainda continuam, e ainda é um momento até um pouco mais delicado do que já estava, né? Então a gente pede para que quem puder nos ajudar, só fazer o contato conosco no endereço que está aí pelo Facebook ou pelo e-mail, e a gente combina ou para deixar, ou dependendo até do volume, a gente pode até combinar para ir retirar. Então, assim, a gente continua atendendo essas famílias, não vamos deixar de atender, tudo da região. Tem uma mensagem muito legal aqui: você doa alimento, fortalece a nossa rede e ajuda quem precisa. Então, uma mensagem muito boa e muito legal. E o quarto recadinho, que eu vou emendar para esse aqui, é um recadinho até de reconhecimento e agradecimento a você. A você que nos está assistindo, a você que nos prestigia. É uma coisa assim, muitas vezes a gente vai falar, mas são detalhes, mas é um detalhezinho que vai fazer a diferença. Hoje nós temos na nossa página no Facebook, no período exato do dia 8 de agosto até dia 4 de setembro, em 28 dias mais ou menos, nós tivemos 747 visualizações. Para quem lembra que quando a gente começou a fazer o Evangelho, né, no sistema virtual, esse número era bem pequeno e a gente foi acreditando como vocês, e esse número hoje já atinge assim, uma quantidade muito grande de lares que não iam só se restringir a São Bernardo. Nós temos pessoas que nos assistem no interior de São Paulo, outros estados, e parece que até pessoas de fora que estão assistindo. Então, assim, o problema não é a Casa Seara de Luz, o problema é a gente conseguir levar o Evangelho aos lares, né? Então, isso é muito importante para a doutrina, para nós ficamos gratos. E isso só acontece por você,
por você que consegue ajudar a divulgar nossa página, passar para o seu irmão, para o primo, para o vizinho. Cada um desses acho que também está passando e o número está se elevando. Então, assim, é com grande satisfação que a gente fala isso. Então, esse trabalhinho de formiguinha que a gente sempre fez, formiguinha no modo carinhoso, né? Mas, assim, a gente hoje está conseguindo atender 747 visualizações em menos de um mês. Então, assim, se restringia às pessoas que a nossa casa. Então, essa fatalidade ou esse problema que nós deparamos hoje, essas dificuldades, nós conseguimos reverter através de ações. Então, sejam elas pela doação da nota fiscal, a, pelas ações da nota fiscal, os alimentos, ou até mesmo, desculpem que eu estava lendo um recadinho aqui do lado, e até pelos alimentos e até agora pela divulgação do Facebook. E nós temos ainda também, que eu estava tentando ler o recadinho aqui, porque a gente começa a ficar numa certa idade e não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Vocês me desculpem. Aí a gente tem 300 seguidores ativos que estão agindo com a gente aqui, que foi para completar esses números. Então, assim, é muito bom, é muito gratificante. Eu acho que a nós, assim, só nos fortalece. E o que é o mais importante é a divulgação da doutrina, né? É levar a mensagem de Deus a lares que muitas vezes a gente não conseguia pela nossa distância. E assim a gente está conseguindo esse trabalho muito legal e com a ajuda de todos vocês que nos assistem. Ok? Então vamos agora, antes de chamar a nossa irmã Helenice, vamos fazer a nossa prece. Então vamos guardar a nossa musiquinha de fundo e vamos nos tranquilizando. Então vamos assim nos tranquilizar, apoiando bem os nossos pés ao chão, levando o nosso pensamento ao plano maior. A Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. Vamos também nos ligar aos nossos mentores, aos nossos irmãos de luz que se encontram aqui presentes, aos mentores da Casa do Seara de Luz, a toda a equipe espiritual, a toda a equipe de assistentes da Casa Seara de Luz, que se encontram trabalhando constantemente em atender aos irmãos que lá passam nesse período. Vamos, assim, pedir ao nosso Mestre que envolva a todos nós, para que tenhamos um correto entendimento desse Evangelho, que consigamos enxergar oportunidades, colocá-las em prática e divulgar cada vez mais esse Evangelho, essa doutrina tão querida e tão amada. Mestre Jesus, pedimos também, humildemente, que envolva a nossa irmã, para que em sua palestra nos traga o amor, nos traga o conforto, traga a luz aos nossos corações, que nos faça enxergar as oportunidades de mudança, que em seu tema nos desperte a necessidade realmente de amarmos, de levarmos essa experiência aos nossos lares. Mestre Jesus, pedimos que envolvam a todos nós, encarnados e desencarnados, que permaneça conosco durante todo esse Evangelho. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Então, dessa forma, vamos chamar a nossa irmã Helenice. Seja bem-vinda, Helenice. Boa tarde. De Luz. Boa tarde. A Casa Seara de Luz agradece muito a tua atenção a nós, tua mensagem dessa tarde. A gente quer te agradecer por esse tempo, por essa dedicação ao Evangelho. E que você ainda vai trazer a mensagem hoje, a vivência do amor em família. Helenice, mais uma vez, fique agora com a palavra. Obrigado. Uma boa tarde, uma boa palestra. Uma boa tarde a todos. Muito obrigada, Ernesto. Muito obrigada à Casa desta grande oportunidade e pela confiança em nos permitir aqui trazer um pouquinho daquilo que a gente tem vivido, vivenciado, aprendido com essa doutrina tão
tão magnífica que tem sido em nossas vidas, né? A vivência em família. Então, um tema tão atual, um tema tão discutido e ainda bem tão trazido à baila em muitas situações, a ponto de os consultórios psicológicos, psicanalíticos terem sido mais procurados, os terapeutas familiares terem sido mais procurados, porque as pessoas estão compreendendo, abstraindo o verdadeiro amor, o verdadeiro entendimento do que é o amor, a vivência em. É um tema que sempre foi tratado, sempre foi falado, no entanto, sempre foi muito cercado de, de conceitos, de conceitos que estavam e estiveram durante muito tempo envoltos em ideias enlatadinhas. Vou explicar melhor para vocês. Aquela história sempre propagada da família de margarina. Todos já ouviram essa expressão? Papai, mamãe, filhinho, filhinha, como se aquilo fosse o modelo ideal, todo mundo no café da manhã, no mesmo horário, sorrindo e apreciando, degustando ali, né? O produto, e não é só a família de margarina, é uma série. Se observarem, até hoje, uma série de propagandas e de chamativos puxa a essa questão, a família ideal, a família perfeita. Não que isso não seja possível. Nós estamos num mundo onde os espíritos aqui encarnados, segundo a orientação espiritual, estão todos num processo de crescimento espiritual, pois o mundo está passando pelo processo de expiação e provas, seguindo para o processo de regeneração. E os espíritos que o habitam assim são também. Portanto, os espíritos que reencarnam nas famílias trazem histórias espirituais de muitas e muitas passagens, vivências no planeta. E essas histórias muitas vezes estão desenhadas lá atrás em ódios, em obsessões, em posses, em apegos profundos, mas em muito amor também. Porque o que é fantástico no processo reencarnatório? O que é fantástico quando os espíritos nos dizem que a reencarnação é uma justiça de Deus. Ai, mas eu não acredito em Deus. Entenda, então, como uma justiça evolutiva. A encarnação e a reencarnação, ou seja, eu encarno aqui e depois eu volto para o mundo espiritual e volto para a Terra numa nova roupagem, reencarnação e reencarnação, está aqui como um processo de nos ajudar a enfrentar as nossas fragilidades morais, como nos diz tão docemente Joana de Ângeles, a mentora espiritual do Divaldo Pereira Franco, as nossas fragilidades emocionais, as nossas fragilidades morais, e ao lidar com elas, enfrentando aquilo que nós temos, que nós não gostamos muito, né? Segundo a linguagem da orientação junguiana, né? Aquela nossa sombra que nós muitas vezes buscamos manter ali escondidinha e que somos nós, porque é o reflexo das nossas mais variadas experiências encarnatórias e reencarnatórias, e aí a gente reencarna numa família para poder buscar esse crescimento espiritual. Aí, algum de vocês pode dizer assim para mim, nossa, então reencarna na mesma família só quem quem é um que tem dívida com o outro, só quem se odeia? Não.
Não falamos isso. O que nós falamos é que somos espíritos eternos, que passamos por várias roupagens, várias experiências encarnatórias. Nesse processo, nós ferimos muito, fomos muito feridos, a muitos nós perdoamos, de muitos nós recebemos o perdão, de outros nós nos afinizamos a ponto de nos tornarmos tão amigos, tão amados, que acabamos por desenvolver aquela comunhão espiritual que vulgarmente se chama de alma gêmea, que não é só de um par romântico, são de amigos profundos, porque esse é o fim de todos nós. Nós fomos criados a partir da luz, e espera-nos o Criador pacientemente que cheguemos a esse final, nos tornar luz. Então, cada vez que a gente tem um entrave, a gente não perde a luz que conquistou, mas a gente vai ter que passar por uma experiência para estar de novo perto daquele onde houve a dor, onde houve o ferimento. Sabe como? Assim, passar um remedinho, assoprar, fazer o curativo. É por isso que hoje se fala tanto no alto amor, no alto respeito, no alto perdão. Reencarnamos num mundo cheio de informações, onde a gente sabe em tempo real o que está acontecendo em lugares super distantes. A gente sabe de muitas dores que estão aí caminhando no planeta, a gente sabe de muita coisa boa. E aí todo esse monte de informações muitas vezes faz disparar dentro de nós flashes. E esses pequenos flashes mexem com o nosso emocional, que são as nossas pequenas lembranças de outras encarnações. Muitas vezes é uma fagulha, é um sentimento, é um ver uma situação, é um ouvir uma coisa que nos faz assim, nossa, me dá uma sensação diferente. E aí, de repente, parece que me abate uma tristeza ou uma euforia. Isso é porque nós temos muitas e muitas e muitas informações guardadas no nosso psique, que não é que a gente está enxergando aqui. Aliás, queridos irmãos, para quem nos ouve agora, isso aqui é só a nossa edumentária. Isso aqui é o nosso templo. É o nosso templo espiritual, que nos permite, enquanto espíritos eternos, nos desenvolver diante dos aprendizados que recebemos no dia a dia, para quando retornarmos à pátria espiritual, sentirmos que valeu a pena. É por isso que vem todos esses sentimentos, essas simpatias e essas antipatias. É por isso que nós precisamos da família terrena. É por isso que nós temos que fazer um esforço muito grande para, quando estamos em família, dignificar essa família em que estamos encarnados. Quando adolescentes, costumamos achar que pai e mãe não sabem de nada, nós é quem sabemos de tudo, e muitas vezes criamos conflitos. Basta fazer um retrocesso aí na memória, no período de adolescência. É inevitável. Estamos vivendo vulcões hormonais, essa matéria que ora habitamos, que precisa ser assim, ela precisa crescer gradualmente, porque seria muita coisa de uma vez, se nós lembrássemos de tudo imediatamente. Ela cresce gradualmente e a gente recebe toda a influência que a matéria tem e precisa ter para poder evoluir.
E aí a gente passa muitas vezes esse período da adolescência em cobranças, em visões distorcidas, porque os nossos pais foram criados num processo cultural e eles tentaram fazer o melhor por nós. Um dia nos tornaremos pais e quando nos tornamos, às vezes nos lembramos de certos comportamentos. Daí a grandeza daquela música do saudoso Belchior, né? E quando a gente menos espera, estamos fazendo como nossos pais. Porque muitas vezes nós precisamos voltar à memória naquilo em que fomos educados, naquela vivência que tivemos, para poder avaliar o que estamos vivendo e nessa avaliação poder trabalhar o que é que a gente está fazendo agora. Não significa que nós vamos sempre repetir comportamentos, mas a gente muitas vezes repete, só que depurados, refinados. Aí está o grande lance da justiça da encarnação, da reencarnação. A gente muitas vezes volta na família daquele que nos foi desafeto. E pelo fato de se tornarem pais, acabam desenvolvendo por nós um amor profundo, que é o amor da proteção da cria, e nós, alimentados por este amor, acabamos por nos conduzir, mesmo que entremos naquela fase nebulosa da adolescência, nos conduzir ao entendimento de que esse amor é a nossa proteção. Mas isso cabe para todo mundo? Não necessariamente. Porque se nós observarmos, tem famílias que vivem num processo perene de equilíbrio invejável, mas são conquistas espirituais. E muitas vezes vêm com missões a família inteira. Outras, parece que a família é uma desordem sem fim, é uma coisa que não tem entendimento. É porque esses espíritos precisam estar juntos para buscar esse equilíbrio, esse entendimento. O que acontece, Helenice, que é aquela bagunça, aquela família na bagunça? Eu vou dizer para vocês, na minha profissão, eu sou assistente social, enquanto eu fui ativa, né, porque agora eu sou aposentada, e me dedico somente ao âmbito das palestras, e eu não atuo mais ali na linha de frente. Na minha profissão, eu lidei muito com a questão familiar. Aprendi demais. Depois de muitos anos, eu descobri um monte de coisa errada que eu fiz com os meus filhos. Tentei, no devido momento, fazer o melhor, mas era o que eu tinha para oferecer. E isso é cada pai, é cada mãe, é cada um de nós quando nos tornarmos pais e mães. Mas presenciei famílias onde, dentro do mesmo lar, havia morte, desrespeito profundo. Vou trazer para vocês uma situação que não é atual, mas que, por conta do isolamento e do distanciamento social, está aparecendo muito mais. Ainda bem. A violência doméstica, que não deveria acontecer. O lar é o local onde esses espíritos precisam ser protegidos. Se hoje está aparecendo mais, é porque pessoas estão denunciando. E vai uma pequena licença aqui agora. Denunciem. Se souberem, denunciem. Porque é inaceitável nos dias de hoje, onde aquele que deveria proteger agredir.
Todos são doentes do espírito. Mas hoje, na condição em que estamos, tem que ser protegidos, tem que ser amparados. Voltando ao nosso tema, que não fugimos, só fizemos um pequeno adendo. O que é necessário para formar um lar? O que é necessário para iniciar uma vivência em família? Em primeiro lugar, não atropelar. Analisar os sentimentos. Observar aquilo que se está pretendendo. Muitos acabam se deixando levar pelos momentos e acontece uma gravidez precoce. E ainda existem muitos que querem formar uma família através da existência da gravidez precoce. Muitos dão certo, muitos descobrem que não conheciam o outro e nunca vão conhecer, porque nós verdadeiramente não nos conhecemos. Aos poucos vamos nos descobrindo com o nosso crescimento espiritual. Imagina o outro. Dizer que eu conheço o outro, eu não conheço o outro. Eu posso, quando muito, ter algumas percepções, né? E falar assim, nossa, isso é passível dessa pessoa, por causa do comportamento habitual. Não significa que eu a conheço no seu interior mais profundo. Isso é uma descoberta que cada um de nós tem que fazer de si. Outros por nada, sem gravidez, sem nada. Nós vamos morar junto. Às vezes numa imaturidade. Vai se conhecer melhor. Porque o que é necessário para ter um lar? É necessário que os dois estejam planejando juntos, desenhando juntos, e não apenas na euforia dos movimentos que acontecem no dia a dia, dos modismos, na euforia sexual, naquilo de, o outro fez, deu certo, por que eu não vou fazer também? Ou na busca de preencher um vazio que não vai ser preenchido pelo outro. Porque ninguém tem a obrigação de fazer ninguém feliz. É difícil, né? Essa obrigação é nossa. Aliás, daqueles que me escutam agora, se existe alguém que ainda deposita expectativas no outro, está enganado. Não se deve depositar expectativas em ninguém, porque ninguém tem obrigação de saber quais são essas nossas expectativas. E ele não vai atender as suas expectativas. O outro já tem as próprias expectativas para atender. Por isso, nem ele tem o direito de esperar isso de quem quer que seja. Fala-se muito que para se ter um lar feliz é necessária empatia. Claro que é. Eu tenho que me colocar no lugar do outro. Eu tenho que saber a dor do outro. Eu tenho que sentir o que o outro está sentindo. Mas é muito mais necessário a alteridade. O sentimento de alteridade é aquele em que o outro vê o outro pelo que ele é, sem se deixar levar pelo comportamento do outro. Eu me permito estar com você, eu me permito sentir o que você sente, que lindo isso, que lindo a gente conseguir sentir a dor do outro, mas eu não me permito me deixar levar muitas vezes pelo seu comportamento enganoso, porque eu tenho as minhas verdades, você tem as suas, e essas verdades têm que ser vividas por cada um, e não pelo outro. Quando alguém se permite que o outro o invada, e nessa invasão
esse alguém vai ficar, não tem jeito, vai ficar infeliz, já fez errado desde o começo. Um lar feliz se estabelece no entendimento de duas pessoas do que é que essas duas pessoas querem juntas para o amanhã. E não as conquistas materiais apenas, que muitas vezes falam que vão fazer juntas. É saber que o outro tem manias. É o outro aceitar as suas manias. É saber que existe uma família de cada lado que vai acabar compondo essa nova família. Não no âmbito de intromissão, isso não é correto, mas de marcas na personalidade de cada um, marcas experienciais que cada um viveu. É isso que fortalece a afetividade e que fortalece os laços de família. Tá aí uma dica de leitura, então, hoje para vocês, quando forem dormir. E se não quiserem ler hoje antes de dormir, leiam a qualquer horário, pode ser amanhã, sei lá. Eu estou citando hoje antes de dormir, mas pode ser logo em seguida. Né? Ali, estou na minha colinha. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrai vosso pai e a vossa mãe. Item 8, a parentela corporal e a parentela espiritual. Explica-nos os espíritos, explica-nos Allan Kardec, o codificador dessa doutrina maravilhosa, que nem sempre os espíritos vêm de uma mesma família espiritual. Aquilo que eu falei, às vezes são desafetos que precisam se reencontrar para aprender a desenvolver o amor recíproco, que só se estabelece a partir do respeito. Logo em seguida, no item 9, é um puxãozinho de orelha, se chama A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. Daí eu convido vocês, após a leitura dos itens 8 e 9 do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, irem lá na primeira obra da codificação espírita e ler no capítulo, se eu não tiver, na parte terceira, porque ele é dividido em 4 partes, o Livro dos Espíritos, na parte terceira, das leis divinas, a lei da sociedade, que é o capítulo 7, da terceira parte, a questão 775. E aí agora eu vou pedir permissão a vocês, que eu vou, ela é bem pequenininha, vou ler para vocês, tá? Pergunta Allan Kardec para os espíritos: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Vou ler de novo. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Respondem os espíritos: uma recrudescência do egoísmo. Uma recrudescência do egoísmo. Ou seja, vai voltar aquilo que está acontecendo em muitas famílias hoje. Depois de tudo que a gente já sofreu em termos de cultura, de influência cultural, de todo esse envolvimento, né, dos povos, muitas coisas mudaram nas sociedades. E na sociedade brasileira não foi diferente. E uma das coisas que mais sofreu mudanças foi a família. Mas ainda bem, porque a gente estava seguindo aquele modelinho lá, né? Família de margarina, né? Aquele onde tinha que ter um papai, uma mamãe, um filhinho, uma filhinha, todo mundo branquinho, de olho claro, esquecendo-nos de que a sociedade brasileira é altamente miscigenada
onde hoje a população brasileira já está considerada como a população que possui um nível de estrutura na raça preta muito maior do que na raça branca, onde as culturas se misturaram de tal maneira que hoje mesmo, a Helenice aqui conversando com vocês, dizendo, eu sou de família italiana, e sou mesmo, descendente direta de família italiana. Sou também descendente de um nordestino, gente brava e forte, e esse nordestino é descendente, lá nas suas ramificações lá atrás, tem francês, holandês, italiano. Então, o que a Helenice é? Praticamente só brasileira. Não tem outra definição. Sem perder o aprendizado que ela recebeu de todas essas culturas, sem perder isso. A família, todos nós, assim como a minha, e todas as outras famílias que não têm essa formatação, papai e mamãe, os laços homoafetivos, importantíssimo respeito, todas as famílias, sem absoluta exceção, a vivência será em amor, quando aprendermos a praticar a alteridade, o respeito recíproco, mas, acima de tudo, a compreensão de que, se estamos juntos, estamos para crescer. Estamos para evoluir. Só para fechar o nosso bate-papo desta tarde. Conta-nos Hilário Silva, a partir da psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, no livro Convites da Vida, que um dia Tadeu pergunta a Jesus, depois de um dia cansado, ele fala para Jesus se tinha mais alguma coisa que podia ser feita ainda, né, que ele não conseguia enxergar, de tanto se trabalhar e de tanto se fazer no campo do Evangelho, da divulgação do Evangelho. E Jesus conta para ele que numa região havia um casarão imenso, uma propriedade imensa abandonada. E numa certa noite caiu uma tempestade violenta e muitas pessoas que passavam em frente a esta propriedade resolveram entrar para se proteger da tempestade. Só que aqueles que já haviam entrado antes foram se acomodando nos seus cantos e, como escureceu demais e os relâmpagos não paravam, e os trovões não paravam, as pessoas começaram a sentir medo. E o medo, que é fruto da ignorância, começou a gerar gemidos, aversões, autoproteção. Cada um que entrava e fazia um barulho, os outros lá dentro assim, ai meu Deus, o que será, o que será? Ainda, em plena tempestade, aquele lugar, um começou a ferir o outro, chegando mesmo a matar, porque se achavam em meio a perseguidores, a monstros, a inimigos. De repente passava alguém do lado de fora, que ouvindo os barulhos que vinham, os gritos, os gemidos, os horrores que vinham de lá de dentro, resolveu pegar o seu lampião e adentrou esse local. Quando adentrou, a sua luz, no local escuro, se você entrar com um palito de fósforo, aquilo vai resplandecer, a sua luz começou a iluminar os rostos. E as pessoas, então, começaram a perceber que aqueles que gemiam, que gritavam, e que muitos foram agredidos, eram pessoas como si mesmas. Jesus olha Tadeu e os outros apóstolos e diz, nada pior que a ignorância. E nada maior do que o amor de Deus.
que através da mão de uma pessoa entrou com a luz. E daí ele propõe. Então, que possamos ser luz no caminho e no coração daqueles que fizerem parte da nossa vida, a começar pela nossa família. Que nós tenhamos uma excelente tarde de sábado, uma noite que vem por aí, e que nós possamos, né, agora nas vibrações que vão se iniciar, lembrar daqueles que sofrem sem o carinho de um lar, né, e lembrar principalmente dos nossos lares. Muito obrigada a todos, muito obrigada à Fraternidade Assistencial Seara de Luz. Berenice, nós que agradecemos aí a oportunidade, o seu tempo, a dedicação para o Evangelho, pela informação que nos trouxe, né? Antes de... tem aqui o Salvador fazendo um comentário, boa palestra, agradecendo a sua apresentação. Obrigada. Nós também agradecemos aqui, tem Sol Domingues, amo você, em frente e à frente. É isso aí. A Nádia, boa tarde, amiga. Dando boa tarde a você. Então tem várias. A Fátima, família, célula mãe para uma sociedade saudável. Amiga querida, gratidão pela reflexão. Que Deus te abençoe, força e fé. Conta comigo sempre. A Fátima agradecendo também. Dona Marli, obrigada pela lição. Berenice Rosineire, obrigado, linda palestra. É muito importante uma mensagem como essa, ainda mais nesse momento, né? Momento de reflexão, momento de oportunidade de mudanças. E aquilo que você falou, né? Eu achei muito interessante. Não vamos esperar que os outros façam a mudança por nós. Vamos nós fazermos essa mudança e vamos cobrar de nós, né? Para a gente poder dar resultado. A nossa família, dando equilíbrio, compreensão, principalmente respeito. Berenice, mais uma vez a Casa Seara de Luz agradece de coração muito obrigada. Sua palestra. E tenha um excelente final de semana. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Então vamos assim, agora a nossa prece. Só um instantinho que eu estava tentando pegar a música aqui. Mas vamos agora à nossa prece. A gente juntos, acompanhando esse ambiente. Então, fecharmos os nossos olhos. Agradecemos ao nosso Pai de toda a bondade, pela oportunidade que nos deu, essa tarde de estarmos todos reunidos em seu nome, com saúde, com amor. Agradecer a nossa palestrante pela palestra dessa tarde, que cada um de nós consiga entender, refletir, achar as oportunidades necessárias para essa mudança. Que cada um de nós faça essa compreensão nos laboratórios terrenos, que é o nosso lar, a nossa casa. Que dentro dela, cada um de nós consiga o equilíbrio, a compreensão, o respeito e o amor a todos eles, sejam a esposa, marido, os filhos, os pais, que tenhamos equilíbrio, que sabemos refletir o que temos dentro de nós. Se não temos ainda brilhando o amor, que vamos trabalhar nele, vamos usar essa compreensão, sempre oferecendo o melhor aos outros e fazendo essa mudança em nós. Assim também agradecemos a palestrante pela palestra, agradecemos ao nosso Pai, a Deus, nosso Mestre e Irmão, pedindo a eles que envolvam a todos nós, encarnados, desencarnados, envolva a nossa Casa Seara de Luz, que continue sempre a amparando, para que ela possa ser um ponto de luz, um ponto de atendimento e de amor nesse mundo.
E assim, unidos ainda em pensamento, vamos vibrar. Vibrar pelo nosso planeta que se encontra enfermo, para que traga muita compreensão, amor. Vibremos aos dirigentes, aos políticos, para que eles tenham olhos para poder enxergar os irmãos que necessitam muito de amparo, que necessitam de ajuda, que se encontram abandonados na rua, pela sociedade, pelo governo, que consiga dar a eles um lar, consiga dar a eles um alimento, um ponto que possam dormir. Vibremos aos irmãos que se encontram doentes de corpo e de alma, que sejam sempre amparados, aos nossos irmãos que se encontram enfermos, que se encontram no leito de hospital, que sejam até pela própria Covid, que eles recebam o amparo espiritual dos nossos irmãos de luz, toda a equipe espiritual que possam nos amparar, que possam acariciar e trazer a eles um conforto e uma compreensão. Aos seus familiares, vibremos a todos os irmãos que sofrem preconceito racial, de opções sexuais, que esses atores consigam enxergar que somos todos irmãos, todos iguais, que cada um tem o seu livre arbítrio para escolher as opções. Vibremos nesse momento difícil pelas nossas irmãs que se encontram em seus lares, que sofrem agressão, seus maridos, seus namorados. Vivemos para que leve amor a esses lares, leve a compreensão a esses irmãos que se encontram muito, muito enfermos. Que eles reflitam no que estão fazendo, que eles tenham equilíbrio e eles sejam um exemplo. Exemplo de amor, exemplo de paz e não de agressão. Vibremos a todos nesse momento com muito amor, com muita paz, aqueles que necessitam num hospital, as crianças que se encontram enfermas, que eles recebam um amparo, uma compreensão. E dessa maneira, mestre, pedimos também, envolva a nossa casa seara de luz, envolva em muita luz, muita paz, envolva a toda a equipe espiritual, aos mentores da casa, aos nossos mentores, aos nossos familiares, ao nosso lar. Mestre Jesus, pedimos humildemente, permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E dessa forma, damos por encerrada a palestra dessa tarde. Agradecemos a todos pelo prestígio, que levem essa mensagem de amor e de paz aos nossos lares. Excelente final de semana a todos e obrigado.